Feeling so good at a bad party. We don't have to talk. I know that you want me. Gotta keep it nice. We cannot be naughty. We could get drinks or we could get coffee. Feeling so good. Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos ao meu quadro que eu chamei de Drink or Coffee, né? Por quê? Porque você vai pegar um drink ou um coffee e vai vir comigo para conhecer o meu pequeno celular, que é onde eu faço as minhas ilustrações que eu posto no Instagram. E aí eu vou deixar aqui já bem claro que esse celular aqui não é mais o que eu uso, mas é o que eu usei para algumas ilustrações no começo e ele foi super útil, né, para mim ficar ilustrando. E eu vou explicar um pouquinho de como era o começo dessa ideia de eu fazer ilustrações e ficar postando no meu Instagram, porque eu deveria ter gravado tudo desde o começo e não gravei. Então eu realmente só tenho posts e algumas coisas, algumas tentativas bem falhas, né, de tentar mostrar como é que foi parte desse tal processo de ilustração que eu tenho deles. Porém, não estão gravados, mas o celular é esse daqui. Ó, deixa eu abrir aqui. E é esse daqui, por dentro do celular, já tá aqui a Lovely, né? Pra você ver como é que fica lindo com ele de papel de parede, né? Fica lindo, né? E a Lovely foi feita neste celular e eu vou te mostrar quais mais ilustrações foram feitas neste celular. E já tem essa daqui aberta, mas eu vou entrar aqui na galeria, que eu nomeei ela de posts, né? Por quê? Porque no começo eram só posts, eram para ser só posts no Instagram, né? Não era para ter vídeo, não era para ter nada, né? Nem era para me falar, porque eu realmente sou uma pessoa muito tímida, então no começo a ideia era só eu desenhar e fazer os posts explicando como foi o desenho, ou simplesmente nomeei, e aí no final eu simplesmente nomeei e joguei os posts lá, né? Porque eu nem consegui detalhar nada, porque eu achei que eu não ia ter muita visualização nem nada, nem. Eu achei que eu ia ter zero visualização, de verdade. Zero. Mas acabou dando uma visualização legal e eu tô aqui falando pro pessoal que tá ainda visualizando, porque eu tô percebendo que as visualizações estão crescendo. Então, obrigado, né? Porque eu vou continuar fazendo isso e vou procurar gravar, né? Os meus processos criativos. E foram essas ilustrações aqui que eu fiz neste celular, né? Tem uma a mais e tá faltando uma que é o Naruto, porque o Naruto realmente foi feito aqui, mas eu acabei excluindo por causa dessa ilustração aqui em questão, e depois eu explico, né, para outro episódio. Mas neste episódio, porque eu vou dividir esta série em episódios, né? Tem aqui essas ilustrações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, 7. 7 ilustrações. 7, 8, né? 8 ilustrações no total. 8 ilustrações e serão 8 episódios, porque eu vou mostrar dentro delas e explicar, né, algumas coisas que eu fiz quando estava criando, né? Então vamos começar com essa daqui. Essa daqui foi uma tentativa de fazer uma fanart de uma OC, né, que é uma personagem original, né, em inglês é Original Character, de uma página de um Facebook chamada Introvert, né, e aí eu tentei ilustrar ela da minha forma, porque ela estava lançando lá algumas coisas, né, pedindo para o pessoal fazer, e aí eu tentei fazer da minha forma. E eu fiz a forma mais simples possível, porém ficou bem a mais bonita, né? Mais simples e bonita. Então, não é só porque é simples, vou deixar de qualquer jeito. Então, a composição foi bem simples. E essa daqui, não é uma composição onde você pega imagens do Google, né? E fica aqui arrastando para cá, para essas camadas aqui. Não. Apesar de que, ó, eu posso realmente transformar elas, né? E elas vão ficar parecendo que é
coisas baixadas do Google e colocadas aqui, né? Depois que o desenho, depois que o trabalho fica bem feito, né? Porém, não é, né? Esse daqui são camadas que eu abro em branco, né? Aí eu venho aqui e escolho, né, um pincel. E com o pincel escolhido, eu vou lá e desenho, né, moldo tudo. E conforme eu vou desenhando, vai tendo a forma de uma ilustração, né? E é assim que eu vou moldando, né, a ilustração para parecer dessa forma aqui. É claro que se vai horas, né, de trabalho, né, dentro dessa camada em branco que eu comecei para poder ficar desse jeito, né. Então, no começo, agora eu vou explicar como que é, né, como que eu faço. No começo são é o trabalho de linha, né, em inglês eles chamam de line art. E o trabalho de linha, ele é feito a partir de um esboço, né? Então, esse aqui por dentro é o meu esboço, né? Que eu vou tirar aqui o trabalho de linha. E vou mostrar o meu esboço. Esse aqui por dentro é o meu esboço, né? É esse esboço aqui que começa, né? Para fazer a ilustração. E para você ver que ele tá um pouquinho feio, não é bem trabalhado, porque é realmente só para você ter uma ideia de como é o esboço, né? Como é feito, como você vai imaginar, né? O rosto, como você vai mudar o rosto. Então é algo bem, né? Bem jogadão. E aqui eu também tava fazendo bem simples, né? E aí depois você vem com o trabalho do rosto, né, em si, né? E aí vem com o restante. Eu consegui já fazer o restante só com esse esboço por dentro, né? Porque eu já tinha a massa, né, do rosto, já tinha a massa do cabelo e já tava tudo já, né, bem pensado, né, bem desenhado, então não tinha nenhuma estranheza, né? Se tivesse alguma estranheza era só dar alguns concertos bem pequenos. E eu gostei bastante do que ficou e aí fui jogando o cabelo por cima e aí fiz o restante do pescoço. Logo que eu terminei isso, eu fiz as cores, né? E aí joguei essa cor, né, no, no, no rosto, né? Aí ficou essa cor no rosto e fui jogando os detalhes na cor. Então, fui abrindo algumas camadas e jogando os detalhes, né? Fui jogando os detalhes da profundidade para ficar um rosto bem, né, legal, mas não tão detalhado, né? Joguei alguma iluminação, joguei aquelas partes curadas, né? E joguei as partes mais luminosas bem devagarzinho para dar uma aparência mais legal e mais animalesca, né, no desenho. E aí eu fui fazendo a parte do olho, né? Joguei o branco dos olhos, que não é tão branco. E aí fui detalhando o restante, porque também eu fiz a camada e aí fui juntando. Também tem esse detalhe, né? Nessa camada, nessa parte aqui do rosto, acabei não juntando tanta. Mas essa parte aqui, por exemplo, é uma camada, é uma parte que eu juntei. Essa parte aqui é uma parte que eu juntei bastante, porque ela era bem separada, né? Bem separadinha e acabei juntando para deixar simples, né, na hora de mostrar. E o restante aqui do olho também acabei juntando, né? E aí fui a profundidade, continuando a profundidade, e aí fui colocando a cor do cabelo, né? E fazendo o mesmo na parte do cabelo e na parte do pescoço dela, né? Que é a gola da, da roupa. E é algo bem simples, eu fui jogando a cor, né?
E da cor eu fui jogando algumas partes, detalhar alguns detalhes, né? Como você pode ver aqui no cabelo, eu fui dando alguns detalhes bem pequenos, profundos, porque seria uma ilustração bem simples, né? Então eu fui botando alguns detalhes para ficar uma ilustração com profundidade, não ficar muito chapada, né? E a mesma coisa na pele, né? Fui botando uns pequenos detalhes para dar profundidade e não ficar uma pele chapada, o olho, né? E aqui a mesma coisa na gola, né? O trabalho de linha também foi bem profundo, foi bem simples, né? Que eu deixei ele bem rabiscado, bem, né? Julgadão, para ele não ficar muito detalhado, porque era uma fanart, né? De uma de uma de uma página do Facebook, né? Então eu não queria detalhar muito, porém não queria deixar muito simples também e ficar bonito para a pessoa se agradar. E foi esse o resultado, né? E aí joguei aqui com o texto mesmo, o nome da página, né? Com a ferramenta texto mesmo, né? O nome da página. E aí ficou assim a ilustração, né? Para ela. E aí entreguei para ela a ilustração assim, eu acredito que ela gostou bastante e tal. E é esse trabalho aqui que eu faço nas minhas ilustrações. Nessa daqui foi esse bem simples, né? Mas eu vou mostrar nos outros episódios o trabalho das outras ilustrações. E eu vou estar detalhando como que foi, né? Esse trabalho dessas ilustrações. Então vamos ficar com esta por aqui mesmo, né? E eu espero que vocês continuem aqui nos próximos episódios, porque é este que é o Drink or with coffee. Off. Just call me, Tchau! yeah.